Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Tomás Guidai. Pedro, a fim de encorajar seus leitores a perseverarem na prática da justiça, mesmo que viessem a sofrer por isso, traz o exemplo de Noé. Pedro escreveu em 1 Pedro 3, 19 a 20, que Cristo foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, no outro tempo, foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Cristo Jesus. Com o exemplo de Noé, Pedro quer lembrar aos seus leitores que os opressores, os desobedientes da época de Noé, são considerados como espíritos em prisão. Aqui talvez uma referência ao atual estado desses homens que estão presos por causa dos seus pecados, ou talvez a um estado de quando eles estavam vivos, que também estavam presos em seu pecado, aprisionados pelos seus pecados. O ponto é que eles eram espíritos presos, viviam em prisão, em condenação por causa dos seus pecados. E Pedro quer mostrar aos seus leitores que por mais que os opressores da época deles parecessem se dar bem, parecessem ser mais fortes, eles são prisioneiros dos seus pecados e vão sofrer o justo castigo por isso. Não valia a pena invejar aqueles homens. Não valia a pena também ter medo daqueles homens e apelar para o pecado para se livrar deles. Em contrapartida, Pedro mostra que os justos daquela época, que sofriam com a injustiça dos outros, como a família de Noé, foram salvos através da água. Então, por mais que Noé sofresse na carne, no corpo, a injustiça dos seus contemporâneos e viesse a se atormentar dentro de si por causa de tamanha maldade, ele foi salvo por perseverar em praticar a justiça. Então Pedro encoraja seus leitores a continuarem praticando o bem, mostrando que vale a pena perseverar em fazer o bem, custe o que custar, porque no fim há salvação. Agora, o interessante é que Pedro disse que Noé foi salvo através da água. Quando nós lemos o relato de Gênesis, parece que Noé foi salvo da água, não através da água, como se a água fosse o perigo, o objeto destruidor. Mas Pedro esclarece aqui que a água foi, na verdade, o meio que Deus usou para salvar Noé de um mundo de pecado, um mundo que vivia na iniquidade. E ele diz que nós também somos salvos através da água. Assim como a água lavou o mundo antigo da maldade, deixando um novo mundo para Noé e sua família, assim também o batismo lava o nosso ser do pecado, nos regenerando para uma nova vida. Pedro é claro em dizer que a água nos salva, não no sentido que a água é a salvação em si, mas ela é o meio usado por Deus para nos trazer salvação. Noé foi salvo porque ele ouviu a mensagem de Deus e respondeu com fé, construindo uma arca como Deus ordenara. Nós somos salvos do mesmo modo. Ouvimos a mensagem de Deus e respondemos com fé, nos arrependendo e sendo batizados, conforme Deus nos ordena, conforme Pedro ensinou em Atos 2:38. Se você ainda não respondeu adequadamente à mensagem de Deus, o que está esperando? Arrependa-se e seja batizado para a remoção de seus pecados. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.